Imagine receber um aviso do céu e ignorá-lo. Imagine sentir Deus falando diretamente ao seu coração e você responder: bem, depois eu vejo isso. Parece algo impossível, não é verdade? Mas foi exatamente isso que aconteceu com um homem aí chamado, se chamava Félix. Então hoje você ouvirá uma história que ela pode mudar completamente aí a forma como você encara as decisões mais importantes da sua vida. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque esta mensagem ela traz um alerta que ninguém deveria ignorar. Félix, ele era governador da Judéia, um homem poderoso, influente, e ele era um homem respeitado diante dos homens. Mas havia um problema. Apesar de toda a sua autoridade, seu coração estava longe de Deus. Quando o apóstolo Paulo foi levado diante dele, acusado injustamente, Félix percebeu que aquelas acusações eram falsas. Mesmo assim, ele manteve Paulo preso. Por quê? Porque ele esperava receber dinheiro para libertá-lo. A corrupção, ela havia endurecido o seu coração, mas Deus ainda lhe dava uma oportunidade. Sempre que podia, Félix, ele mandava chamar Paulo para ouvi-lo. E Paulo não procurava agradar o governador. Não usava palavras suaves para impressioná-lo. Paulo falava a verdade. Paulo falava sobre justiça. Ele falava sobre domínio próprio. Paulo falava sobre o juízo de Deus. E algo extraordinário aconteceu ali. A Bíblia diz que Félix, ele tremeu. O Espírito Santo havia tocado a sua consciência. Aquele que era um momento, aquela era a oportunidade, aquela era a hora da decisão. Mas Félix, ele respondeu: bem, por agora podes retirar-te. Então, quando eu tiver ali a oportunidade, eu chamar-te-ei. Que frase perigosa. Ele não disse não, mas também ele não disse sim. E Félix simplesmente adiou. E muitas vezes o maior perigo não é rejeitar imediatamente a Deus, é deixar para depois. A tragédia é que esse depois, ele nunca chegou, e Félix teve sua oportunidade e a desperdiçou. Mas agora, escute agora esta segunda história que eu vou te contar. Durante ali uma série de reuniões evangelísticas realizadas por Moody e Sankey, um homem compareceu noite após noite. Ele ouvia atentamente cada mensagem. Ele refletia, ele pensava, mas ainda ele não havia lhe tomado a sua decisão. Até que certa noite algo mudou. Após o término da reunião, ele permaneceu sentado, sozinho. Moody aproximou-se e conversou com ele. Então aquele homem, ele fez uma declaração impressionante. Ele disse: hoje eu decidi que não sairei daqui sem resolver isso. Essa noite vou aceitar ou rejeitar Jesus. Que decisão poderosa. Ele entendeu algo que muitos ignoram. Existem decisões que não podem ser adiadas. A conversa continuou, até que finalmente ele disse: eu o seguirei. Então ali mesmo, ajoelhado, aquele homem entregou a sua vida a Deus. E na manhã do dia seguinte, ele voltou ao trabalho na mina onde trabalhava. Mas naquela tarde aconteceu uma terrível explosão. Gravemente ferido,
Aquele homem, ele estava à beira da morte. Um amigo aproximou-se para ajudá-lo. Então ouviu suas últimas palavras, palavras que ecoam até hoje. Ele disse: foi bom eu ter resolvido aquilo na noite passada. Que diferença entre esses dois homens? Um homem adiou, o outro homem decidiu. Um homem perdeu sua oportunidade e o outro homem encontrou a paz. A pergunta agora, ela não é sobre Félix, não é sobre minerador ou minerador, é sobre você. Existe alguma decisão importante, minha amiga e meu amigo, que você vem adiando? Existe alguma mudança que Deus está pedindo que você faça? Existe algum chamado que você continua deixando ali para depois? Pois é, olha, a vida, ela não oferece garantias sobre o amanhã. O único momento que realmente possuímos é o momento agora. Por isso, não adie o que precisa ser resolvido. Não empurre para amanhã aquilo que Deus está falando ao seu coração hoje. Porque a decisão certa, tomada no momento certo, ela pode mudar a sua eternidade. Que Deus abençoe nesse momento a sua vida e que hoje seja o dia da sua decisão. E se esta mensagem nesse momento está falando ao teu coração, eu te convido aqui que você escreva nos comentários e diga: hoje eu me decido. E sim, curta este vídeo, compartilha também este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se aqui no nosso canal para receber aí mais conteúdos que fortalecem a fé e transformam vidas. E sim, ative aqui o sininho para não se perder, para não perder nenhuma mensagem, nenhuma mensagem inspiradora. Que Deus abençoe você, minha querida amiga, você, meu querido amigo e sua família. Um forte abraço, até nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.